Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é um grande prazer, hoje a gente está apresentando o primeiro episódio do Fresh Talks, o podcast da agência Fresh Lab. Vou fazer uma breve introdução dos participantes. À minha esquerda, aqui à minha frente, eu tenho a Jéssica, sócia e diretora de marketing da agência. Se apresente, por favor. Olá, gente! Sejam bem-vindos aí, ouvintes e telespectadores. Estamos aqui hoje bem felizes por compartilhar esse conteúdo, né? E com um bom projeto aí para continuar compartilhando coisas legais. E obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui. À direita, Rudy Kiel, sócio e gerente de performance. Olá, Guilherme, Boni, Jéssica. É um prazer enorme estar aqui com vocês, dando início aí a mais esse passo, né, que a gente está dando aí para Fresh, com o intuito aí unicamente para levar conhecimento e um pouquinho da nossa experiência aí dentro do mercado, né, e trazer algumas dicas, enfim, trocar uma ideia mais, né, como amigos mesmo, sobre o mercado aí, toda a parte do marketing digital, enfim, é um prazer enorme. Valeu, Di. Vou aproveitar para apresentar também Guilherme Boni, nosso sócio, fundador aqui, proprietário da Fresh, muitos anos de caminhada, que teve também essa grande ideia aí de trazer o podcast, tem bastante coisa para compartilhar, não só de conhecimento, mas também os nossos insights sobre o mercado, coisas que a gente conversa, às vezes, no dia a dia e que, enfim, a gente entende que é valioso, né? E compartilhar as nossas ideias é também uma forma de fazer as pessoas crescerem junto com a gente, né? Então, seja bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado pelo convite. De nada. Bom, gente, e o tema de hoje é um tema muito, muito importante e que pode fazer realmente toda a diferença nos resultados de uma campanha de marketing digital, que é a relação agência-cliente, né? E como você pode extrair o melhor da agência de marketing que você contratou. Então, hoje a gente vai falar bastante sobre as dificuldades entre agência e cliente, metas e KPIs, e como isso é extremamente importante quando se fala de marketing digital, e principalmente da distância, né, entre o marketing e o comercial das empresas, que muitas vezes a razão pela qual as campanhas não convertem no finalzinho, né, é realmente porque há um desentendimento, as engrenagens não estão muito bem lubrificadas entre agência e departamento comercial das empresas, que é quem realmente vai chutar a bola para o gol, né? Então, o primeiro ponto que nós vamos falar aqui, gente, é sobre planejamento. Bastante coisa para falar sobre esse assunto. Dá para fazer um episódio só sobre o planejamento. Qual é a importância de ter um bom planejamento, gente? E assim, vamos pensar como é que pode, né? A gente ainda recebemos muitos clientes na agência que se surpreendem com o nível do nosso planejamento, porque nas outras experiências que tiveram no passado, eles sequer tinham um planejamento e contratavam executores de ações que executavam o que as pessoas achavam, era um marketing baseado em achismo. O que vocês pensam disso? Então, eu acho que a maior dificuldade que eu vejo dos clientes que entram quando a gente está nessa etapa de planejamento é não saber muito sobre o público-alvo deles mesmos, assim, sabe? Eu sei muito sobre o meu produto, sei muito sobre o meu mercado, mas eu quero falar no Instagram, sendo que o meu cliente está no Facebook, sabe? Essa noção da experiência digital do cliente em foco de quem a gente atende é algo que a gente precisa construir muito em conjunto com o cliente desde o início. E muitos clientes que trazem esse feedback de verem um planejamento super completo nunca tiveram algo parecido. Então, nunca tiveram um trabalho de profissionais que estavam pensando em como atingir esse cliente pelo digital. Empresas antigas, assim, mais de uma década, que nunca teve um planejamento, nunca teve uma forma de parar e pensar. E que a gente entende, né? Muitas vezes o planejamento ele exige um tempo que aquela pessoa não tem.
E a própria forma como as empresas têm visto o marketing digital ao longo dos anos vem amadurecendo, algumas empresas ainda bem cruas nesse sentido, né? Entendendo ainda muito pouco sobre todo o universo do marketing digital, que começa com o planejamento. Não é muito raro a gente atender empresas que querem pular a etapa de planejamento, então ainda não tem essa ideia tão bem formatada a ponto de entender que a gente precisa se planejar antes de investir, antes de ter ideias. E não que as ideias não vão surgir ao longo do planejamento, elas vão surgir, mas a gente precisa ter um início, precisa ter uma linha de raciocínio para que o planejamento ele faz com que a execução fique muito mais fluida, né? Depois, pelo menos no primeiro semestre ali, você tem um plano de ação, você tem onde consultar o que dá para fazer, o que já foi feito, e não todo mês você tentar pensar em alguma coisa nova para fazer e aí não tem informação, que é o que acontece geralmente, né? O cliente tenta lá fazer uma promoção, sempre tentando salvar o caixa, né? É o famoso corre negada. Sempre no apagando corre. incêndio. Todo mês apagando incêndio e tendo essa percepção de que é uma ação específica que vai trazer o resultado que ele quer. E não é assim, a gente sabe que não é assim, e eu acho que muito do nosso trabalho é ensinar também para o nosso cliente que existem várias formas de construir esse resultado. A etapa de planejamento hoje, a gente sempre fala que é a etapa com maior valor do projeto, né, entre aspas, mas na prática a gente vê que um esforço muito grande é feito nesse início justamente para que ao longo do projeto as coisas vão fluindo mais, né? E é algo que dá um trabalho grande, a gente está envolvendo cada vez mais a equipe na execução dos planejamentos e na construção dos planejamentos. E é interessante porque a gente sempre atendeu uma variedade muito grande de segmentos, né? Então, por mais que a gente tenha ali um modelo, uma metodologia para fazer esse planejamento, a gente sempre está aprendendo coisas sobre o cliente, sobre mercados novos. E essa possibilidade de trabalhar com vários mercados coloca a gente em contato com estratégias novas, de coisas de mercados que a gente não conhecia ainda. E trazer isso para o cliente, eu acho que traz uma satisfação muito grande, né? Na entrega do planejamento, ele vê que, tipo, putz, o pessoal pensou mesmo no meu negócio, eles entenderam o que eu preciso, o que eu quero. Então, acho que é uma etapa bem fundamental, que entrega muito valor e que também é esse passo inicial, que a gente sabe, né, que nem sempre tudo que a gente coloca no planejamento vai dar o resultado que a gente quer, mas ter esse ponto de partida embasado em estratégia, embasado nessas pesquisas iniciais, nessa imersão que a gente faz com o cliente, eu acredito que é isso que o cliente espera, assim, quando ele vem para uma agência de marketing, sabe? Ter um time que realmente para pensar e entende o que ele está trazendo, inclusive o trauma, né? Porque muitas vezes no planejamento a gente precisa fazer ressalvas de coisas que aconteceram já no marketing digital do cliente, tipo, construir um site aqui e nunca foi feito SEO nesse site. Aí vai lá, a gente no planejamento tem que falar, olha aqui, nunca foi feito SEO no teu site. O site do cliente tem 7 anos já e não tem posicionamento nenhum. Então, acontece muito, assim, acho que essa preocupação que a gente tem mostrar para o cliente a situação real dele, assim, no digital, é uma parte importante também do planejamento, para ele perceber qual que é o nosso ponto de partida, né? Não adianta daqui 3 meses você querer que teu site esteja em primeiro lugar no Google, se no começo do projeto você não tinha nada, né? Então, é sempre bastante aprendizado, assim, e a execução também acaba trazendo esse aprendizado para o cliente. É isso aí. A minha visão sobre planejamento, assim, que eu tenho, que eu acho que é bem o que a Jé falou, que também a gente não pode, não precisa necessariamente você ficar preso a esse escopo, né, que foi planejado inicialmente, né? O planejamento basicamente é para você, a grosso modo, né, juntar o que você tem ali e entender o que você precisa fazer para chegar numa meta, né? Então, o planejamento ele vai servir como um norte mesmo, né, além de um ponto de partida, mas aonde a gente quer chegar, né? Então, para construir um bom planejamento, né, é preciso responder algumas perguntas, né, além de entender o que a gente já tem, né, responder o que a gente quer oferecer,
né? Para quem a gente vai oferecer isso, como a gente vai oferecer, né? Aonde. Então, é juntar essas informações realmente e traçar um plano, né? Então, tendo esse plano, aí sim a gente vai para a execução e, né, nada nos impede também de revisitar esse planejamento depois de 2 meses de campanha, agora com dados, né? Então, levar bastante em consideração os dados também para construir todo esse plano, né? Onde a gente quer chegar também, para atingir, né, essas metas aí que são estipuladas e principalmente para nortear também se essas metas são alcançáveis, né? Então, acho que ter esse alinhamento aí é fundamental e é nessa etapa de planejamento que a gente consegue comprovar, né, isso, né? Então, às vezes o cliente chega lá com uma meta que, pô, cara, não vai ser possível, sabe? Tipo, eu quero investir R$200 ali por mês e quero vender muito no meu site. A gente traz estimativas e fala, cara, para você vender isso que você quer, você vai ter que investir X valor. Né? Então, acho que o planejamento ele serve como esse embasamento também, até para ter esse alinhamento inicial que é super importante, né? Com os clientes também, para todo mundo estar na mesma página, né? E correndo também pelo mesmo objetivo, né? Legal. E muitas vezes uma coisa que ninguém ensina para o cliente, né? Ninguém chegou para ele em nenhum momento e fez essa conta, Exatamente. Tipo, quanto você tem que investir para chegar onde você quer. Então, muitas vezes a gente faz perguntas para o cliente que ninguém nunca fez essa pergunta para ele. Tipo, o que é um mês bom de venda para você? Quantos leads? Quantas pessoas entram no teu site? A maioria dos clientes que estão lá no comercial hoje, às vezes não tem essa informação para ter essa porcentagem, que é uma das etapas do planejamento, né? A gente entender o que o cliente tem hoje. Então, quantos contatos você faz hoje que realmente compram com você? Qual que é a taxa de conversão do teu comercial? Porque aí eu tenho uma noção de qual que é a realidade dele lá, que é o que a gente sempre fala. Cara, não adianta eu trazer muito tráfego para o teu site se é um site que não converte. Então, toda essa explicação, eu acho que muito do trauma que as outras empresas acabam trazendo, ou às vezes um profissional não muito bem orientado de marketing dentro da empresa, às vezes não consegue trazer isso também, essa visualização do que é possível, do que é real, do que é alcançável. E eu vejo que é um pouco do que você trouxe da falta de proximidade, sabe? Da falta do profissional querer mostrar para o cliente qual que é a linha de raciocínio que ele está seguindo. Não estou só fazendo o que eu sei fazer. Eu vou te explicar por que eu estou fazendo assim. Que é o que a gente sempre fala de criar confiança, né? O cliente confia na gente porque a gente está explicando para ele a nossa linha de raciocínio. Então, isso mostra para ele que a gente não está inventando, né? A gente não está a gente não está supondo que ele pode seguir ou que ele não pode seguir por determinada meta. A gente está mostrando para ele com base em números reais, né? Eu acho que isso é super importante também. Perfeito, já números reais, né? E quando a gente fala de decisões baseadas em dados, né? É extremamente importante porque quando se faz um planejamento, as pessoas têm a percepção de que o planejamento é algo estático e que a gente deve obedecer ele até o final dos tempos, né? A gente deve obedecer o planejamento... E que tem que dar certo aquilo ali, E tem que dar certo aquilo ali, mas no decorrer da campanha é que a gente realmente vai identificar quais foram as estratégias e o planejamento inclusive deve conter hipóteses e testes A/B que serão efetuados durante a campanha, e com essas respostas a gente vai dar um direcionamento diferente, né? Então, o planejamento ele tem essa característica de ser algo vivo, ele não pode ser engessado e travado, né? E um outro ponto bem importante sobre as estratégias de curto e médio prazo, né? Muitas vezes os clientes entram na agência sem uma orientação, como você falou, mas ele já entra com uma percepção de... Em algum lugar ele ouviu falar que SEO é extremamente importante para o negócio dele. O negócio dele vai lá, 50% dos clientes que ele fecha vende tráfego pago, e ele ouviu falar que SEO é um canal muito bom que ele deve trabalhar para reduzir o custo de aquisição de lead dele. Perfeito, ótimo, mas ele entra na agência achando que isso vai acontecer em 3 semanas, né? E você crescer organicamente é uma estratégia de meses. E em alguns casos a gente está falando de anos, gente, tá? Sim. 1 ano, um ano e meio, mais. para você realmente perceber uma grande mudança no teu posicionamento orgânico e aí ter resultado. Então, quando a gente fala de estratégias de SEO,
são consideradas, né, tá dentro das ações de inbound marketing, que são estratégias de médio para longo prazo. A gente não está oferecendo você diretamente para os clientes para conversão rápida, né? O que a gente está fazendo é despertar o interesse das pessoas e a venda ser uma consequência desse processo, né? E muitas vezes as pessoas começam ações de marketing digital sem se atentar em qual vai ser o tempo de retorno. Às vezes ela contrata uma agência já alinhando a expectativa com o comercial dela, que pode esperar aí que a agência está começando a trabalhar, daqui 3 semanas vai tocar telefone pra caramba aqui. Então, esse alinhamento que falta muitas vezes, não é, Gê? Com certeza. E assim, as atividades do inbound marketing, o nosso próprio conteúdo lá, que está super bem ranqueado agora de planejamento de marketing digital para as pessoas baixarem, ele começou, acho que a primeira versão dele era de 2019. Sim. Então, a gente foi atualizando, todo ano atualiza, e aí hoje ele está lá num snippet em destaque para quem pesquisa planejamento e marketing digital para download. E aí, isso é uma fonte de um acesso que para a gente é super qualificado. A gente entrega para essa pessoa o que ela precisa, entrega o modelinho, entrega o template, entrega uma trilha de conteúdos que lá no final eu posso oferecer para ela. Olha, eu faço um planejamento. Você quer comprar o planejamento? Se você, caso você não tenha, você não conseguiu fazer sozinho, né? Então, tudo que a gente vê no inbound marketing, ele gera mais valor do que no tráfego pago. Isso eu acho que os dados mesmo comprovam, sabe? Essa estratégia de que você entrega um conteúdo que é valioso para a pessoa no momento que ela precisa, a consideração que essa pessoa vai ter pela marca vai ser muito maior do que numa jornada comum de clicar num anúncio lá, porque eu estou procurando alguma coisa, preciso de um contato, preciso de um orçamento. Então, as empresas que vêm já preparadas para falar de SEO, para saber do tipo, não, a gente tem cliente que está fazendo conteúdo de blog com a gente faz 10 anos, assim, que tem essa noção de que não é só você fazer o homepage do seu site, você tem que fazer conteúdo, você tem que falar sobre o assunto que você quer ser bem ranqueado. E aí a gente vai no caminho também explicando para os clientes por que a gente está sugerindo essas palavras, por que a gente está sugerindo esses textos. Então, uma estratégia que vai se construindo. E que hoje, por exemplo, nesse case mesmo, que é o da PowerTrack, a gente vê que 60% de tudo que ele tem de orçamento é tudo orgânico. E quando ele começou com a gente, era 80% pago e 20% orgânico, digamos assim, né? E isso vai se equilibrando ao longo do tempo. Mas, realmente, eu acho que tem que ter esse alinhamento de qual estratégia vai gerar esse resultado de curto prazo, qual estratégia vai gerar esse resultado orgânico lá no Google, que é uma coisa também que às vezes o cliente não entende tão bem, né? Então, eu contratei tráfego pago e eu não acho meu site na pesquisa do Google orgânica. Tipo, você não vai achar nunca, porque você não está contratando, sabe? Você não está trabalhando, você não está cultivando esse posicionamento orgânico. São ações que geram resultados diferentes. E que eu também acho que faz muito parte da gente explicar para o cliente por que você não enxerga, o que a gente tinha que fazer. E aí, geralmente, a gente tem essa conversa, né? Olha, vamos evoluir o nosso trabalho daqui 6 meses para incluir um conteúdo de blog no teu site por mês, ou fazer o SEO homepage. E aí, a gente vai mostrando para o cliente por que ele precisa ter mais frentes, além do tráfego pago, né? Essa é uma linha que, quando você tocou no assunto, né, de que o inbound marketing é uma conversão mais autêntica, né? Isso faz todo sentido, principalmente nos casos em que, às vezes, o diferencial do teu negócio não é preço. Inclusive, você cobra mais caro que os concorrentes. Então, normalmente, nesses processos de venda, você precisa, naturalmente, transmitir muito mais valor para o consumidor final, para ele pagar mais caro do que nos demais, né? Então, esse conceito de preço e valor. Preço é o que se paga pelo valor que se enxerga, né? Então, quando você trabalha ao contrário disso, estratégias de curto prazo, tráfego pago, você habitualmente vai pegar o público que está na fase final do funil
que normalmente está buscando vantagem. Ele já sabe o que ele quer e ele está buscando as melhores vantagens. Então, ali, você não tem muita oportunidade de transmitir o teu valor de maneira adequada. Já no inbound é o contrário, né? No inbound você consegue transmitir muito bem esses valores e daí o preço deixa de ser uma objeção quando você consegue construir todo esse valor junto com o cliente, né? Isso é mais um dos pontos que o planejamento também deve considerar, né? Exatamente, eu acho que em todo esse aspecto de ações de médio, curto prazo, longo prazo, isso também, né, deve ser apontado no próprio planejamento, né, a gente entender não só o que o cliente quer, mas de fato o que ele precisa, né, para que a gente não fique também só nessa parte da execução, né? Então, muitos clientes hoje acham que o marketing digital é você ter uma página lá no Instagram e investir em tráfego pago, né? Então, cada vez mais é uma tendência você ter um investimento, né, maior em diferentes fontes de tráfego mesmo, né? Então, quando a gente fala ali de SEO, de você ter um site bem posicionado, de você também considerar o tráfego pago, né, mas como ações mais de curto prazo, é importante considerar essas ações de longo prazo também, porque a internet hoje ela é muito dinâmica, né? Você não sabe se ano que vem o Instagram vai estar aí ainda, saca? Tem o TikTok aí que tá bombando agora, então muitas empresas já migraram para lá, muitas ainda fazendo testes, né, nessas diferentes fontes de tráfego aí, que também entra nessa questão do teste AB, né? Você entender o que traz mais resultado para o teu negócio com base nos dados, né, que as campanhas vão gerar, enfim. Mas o que eu quero dizer é que uma hora você vai ter que pensar nas estratégias de longo prazo, né? E quanto mais você demorar para isso, mais você vai demorar para ter resultado, né? Então, essa importância de você ter um planejamento macro também, para entender o momento da sua empresa, né? Entender o que você consegue investir agora, mas já ter algo lá na frente em mente também para conseguir, né, ter todo esse escopo, né, do marketing digital aí, que, né, é uma infinidade de ações aí, testes que a gente sempre tem que estar atualizado também. O próprio SEO, né, a gente tem o algoritmo do Google aí mudando todos os anos, então tem que estar sempre bem antenado, sempre atento às próprias tendências mesmo do marketing como um todo, né? E tem que estar presente, né, cara? Tem que estar presente em tudo ali, porque quem não é visto não é lembrado, né? E nada melhor do que ser lembrado, né, por uma geração de conteúdo valioso, você entregar algo que o teu cliente realmente vai aproveitar, né? Então, é nesse sentido que tem que se pensar também, né? E às vezes o cliente perde muito tempo, né? Deixando de lado as ações de SEO para só querer investir em tráfego. Preciso do resultado do curto prazo, preciso de pedido de orçamento, de ligação de venda. Mas se perde muito tempo de ranqueamento mesmo, né? Como a gente falou, às vezes o teu site está publicado faz 3 anos e não foi configurado nenhuma palavra-chave dentro do teu site. Então, é a mesma coisa que nada. A gente faz lá a auditoria, tráfego zerado. Então, assim, não tem como a gente recuperar esse tempo. Você vai ter que começar agora do zero, fazer conteúdo, 1 por mês, e ir crescendo gradativamente. Não tem como voltar esse tempo. E até em contratos que a gente tem que começam só com tráfego pago, a gente sempre coloca no planejamento as informações de SEO. Tipo, ó, tua situação de SEO é essa aqui, comece a amadurecer a ideia de fazer um site daqui a alguns meses, porque você vai precisar. Nessa estratégia aqui de curto prazo, de tráfego pago, a gente faz uma landing page, a gente faz alguma coisa que seja mais pronto, mas você vai precisar, comece a fazer isso, o planejamento para investir num site novo ou para investir um pouco mais no marketing para trabalhar também essa parte do orgânico. Eu acho que é muito mal entendido, assim, sabe? E eu sempre tento dar para os clientes o exemplo do site da Fresh Lab, né? De você não pode ter um site que tem uma página lá escrito soluções e todos os teus serviços estão dentro dessa página. O Google nunca vai encontrar o teu site por uma estrutura de páginas como essa. E uma das coisas, eu acho que é a minha maior birra com o mercado de marketing digital hoje é isso, assim, clientes que a gente recebe com coisas muito básicas que não foram feitas, sabe? Do site do cara. Cara, quem foi que fez esse site que não teve esse cuidado muito básico de fazer o site do cara ser ranqueado para alguma palavra-chave? Então, o tema de SEO em si
é onde eu vejo que as empresas mais têm oportunidade de crescer e muitas vezes não entendem muito, né? Ah, eu não vou ficar fazendo conteúdo de blog, ou não vou investir num site novo porque meu site está recém-feito. Aí é um site de uma página que não tem nada dentro. Então, acho que é uma discussão ainda que tem muitas... A gente tem o nosso maior case da Dex Peças, que, meu Deus do céu, é absurdo, assim, o que eles têm de orgânico, que foi um trabalho muito grande também, porque a gente fez o SEO de todos os produtos, então, ter esse trabalho... Isso que a gente falou, no começo é um trabalho muito grande, e aí você vai colhendo isso ao longo do tempo, e hoje eles estão com uma estratégia que eles pagam de link patrocinado nem chega nem perto do que eles têm de orgânico, assim. Faz muito sentido, e é papel do planejamento também pensar no legado que a campanha de marketing que você está executando para um cliente vai deixar, né? No sentido de que, muitas vezes, as empresas acabam concentrando todas as estratégias dela numa rede social, por exemplo, específica. Como um cliente que a gente teve há algum tempo atrás no segmento de gastronomia, na pandemia, vendendo marmitas, e todo o 90% do negócio dele se vendia através de anúncios pagos no Facebook, com investimentos de 10, 15 mil por mês, no segmento de marmita, né? E simplesmente, da noite para o dia, aquela estratégia deixou de funcionar. Houve alguma mudança no algoritmo, se eu não me engano, no Facebook naquela época, que era o EdgeRank, e essa mudança no algoritmo fez com que ele alcançasse muito menos pessoas do que ele alcançava antes, né? Fazendo com que ele tivesse que investir ainda mais, né, em tráfego pago, aumentar ainda mais o investimento dele para ter retorno. O ponto que eu quero dizer aqui é que, quando você falou de SEO, é extremamente importante a gente considerar que o teu site é o teu jardim, né? Ele realmente muitas pessoas não dão tanto valor para o site, fazem lá uma página, só um sitezinho, one page, sem muita informação. Mas os algoritmos podem mudar a qualquer momento, em qualquer canal social. Aquele é um ambiente emprestado pela rede social para você, mas eles podem mudar as regras do negócio a hora que eles quiserem. E daí, se o teu negócio depende daquele, né, você tem que começar a pensar realmente se você não está correndo riscos aí, né, na tua matriz SWOT, né? Você deve considerar esse risco também, né? Perfeito. Beleza, vamos para um segundo tema agora? Bora. Comunicação e atendimento. Atendimento proativo e reativo, gente. Esse é um ponto que eu começo esse assunto já falando, né, que grande parte dos problemas na relação cliente-agência é porque normalmente a agência tem um atendimento reativo. Nós, nesses 15 anos de estrada, a gente já testou vários formatos e a gente já errou muito e faz parte do nosso processo esses erros. E dentre esses erros, uma equipe reativa, que são as pessoas que só se mexem quando alguém reclama, né? Então, normalmente, quando o cliente vai e reclama que a campanha não está caminhando bem, não está caminhando como ele esperava, aí sai todo mundo, toda a galera correndo, estressada para resolver. É uma relação que ninguém sai bem, né? Você se estressa muito, o cliente se frustra muito. Então, é uma situação que não é nem um pouco construtiva, né? Então, o contrário disso é uma cultura de proatividade, né? Então, se você se comprometeu a desenvolver uma campanha para um cliente e você tem uma meta estabelecida de leads, por exemplo, que você quer alcançar num determinado período, você está na metade desse período, mas ainda não alcançou a metade da meta. O que você vai fazer? Você vai esperar terminar o mês, esperar o cliente reclamar, para daí você se defender? Isso é algo que a gente sempre teve na nossa cultura, né, gente? Que se eu estou vendo a casca de banana, eu não vou esperar para tropeçar, eu vou me antecipar a isso e eu vou dizer para o cliente que não estamos caminhando bem e que a gente precisa fazer ajustes na estratégia, no planejamento, né, para que a campanha volte a performar bem. O que vocês pensam sobre isso? Bom, acho que essa parte da comunicação, agência e cliente, é o coração da relação mesmo, né? É nessa etapa que a gente precisa realmente
trabalhar essa construção de confiança mesmo, né? E eu vejo muito essa questão da proatividade muito alinhada à cultura mesmo, né? Então, isso deve ser trabalhado na cultura das empresas, né? Porque, assim, as pessoas que trabalham, né, em prol de algum resultado, elas são motivadas a N fatores, né? E a gente precisa trabalhar essa cultura, né, de motivação dos resultados mesmo, né? Tá todo mundo correndo pelos mesmos objetivos, né? E um dos riscos, né, de você ter uma equipe mais reativa, até falando de campanhas, assim, né? Você pega, de repente, a percepção do cliente, né? O cliente, de repente, está vendo que aquilo ali não está caminhando da forma como deveria, ninguém falou nada para ele, ele pode, né, interpretar de que a gente está omitindo, né, alguma coisa para ele, né, omitindo dados, ou fingindo que está tudo bem, né? Então, eu acho que essa proatividade também de mudar a estratégia, cara, testar coisas novas também, mostra essa preocupação nossa com os resultados do cliente também, né? Então, mostra que a gente está atento, né, às metas, a gente está atento às campanhas também, todas as estratégias ali que a gente vem fazendo, né, em prol de um único objetivo, que é o mesmo objetivo do próprio cliente, né? Então, essa questão de crescer juntos mesmo depende muito dessa via de mão dupla, né? Então, a gente levar informações que o cliente muitas vezes não tem, né, e que a gente possa interpretar juntos, né? Então, o conhecimento de mercado que os clientes têm, por exemplo, muitas vezes são, né, maiores do que os nossos, né, para o segmento deles. Então, a gente leva os dados e trabalha, né, esses insights aí de forma conjunta para conseguir os melhores resultados, né, com essas mudanças aí. Sensacional, isso é algo que a gente também levou um tempo, Levamos né, para empregar isso na nossa cultura e não trabalhar com estrelas, vamos dizer assim, né, do marketing digital que, porque entendem muito de marketing digital, acham que sabem tudo do negócio do cliente, como ele deve, como é que vai funcionar a estratégia, como é que vai dar certo a campanha dele. Esse foi um ponto muito legal e levou tempo para a gente aprender, mas quando a gente aprendeu foi uma virada de chave muito grande. Sim. Que foi realmente a sinergia, né, da agência com o cliente. Modéstia à parte, nós entendemos muito de marketing digital, desenvolvimento web, mas o cliente conhece o público dele melhor do que nós. Exatamente. Né? Muito melhor do que nós. Então, existe uma curva de aprendizado em que a gente vai ter que aprender muito com o cliente sobre o negócio dele, com o comercial dele, quais são os argumentos que funcionam melhor. E isso um ponto que tem que estar lá no início já, esse alinhamento, o cliente já tem que entender que, cara, a gente vai trabalhar junto. Sim. Não é a gente trabalhando para você trabalhando para a gente, né? A gente Sim. vai trabalhar junto. Isso Perfeito. É super importante. E essa questão também eu entendo eu faço essa leitura da proatividade do time, você ter pessoas que se importam Exato. Com o que está sendo feito, sabe? Cara, eu me importo com isso aqui, eu quero saber do resultado do meu cliente antes dele, sabe? Eu vou sentar de manhã, eu vou abrir o RD Station do cliente para ver quantos leads teve de ontem para hoje. Isso é uma coisa que foi uma das primeiras coisas que eu aprendi a fazer na Fresh Lab 10 anos atrás, assim. O João sentava do meu lado e falou, vamos ver o que teve de formulário de ontem para hoje. Tem que ser a preocupação número 1, assim, porque mesmo que a gente vai chegar para o cliente e falar que a gente está longe da meta ou que a gente ainda precisa ativar mais coisas, essa segurança que a gente passa para ele do tipo, eu tô vendo, eu tô cuidando, sabe? Exato. Não precisa você vir atrás de mim porque não tô me importando. Eu acho que essa questão de você se importar com a experiência do cliente, com o resultado dele, faz toda a diferença. E essa comunicação de trazer para o cliente conhecimentos que ele não tem e a gente ter a humildade de ouvir o cliente, não só para aprender, mas para perceber a percepção que ele tem do nosso trabalho, é também super importante. Assim, a gente já teve várias reuniões que o cliente está incomodado com alguma coisa, a gente para conversar, no final da reunião tá todo mundo dando risada. Por quê? Porque, às vezes, ninguém parou para ouvir o cliente, sabe? Porque o cliente está errado, porque o cliente isso. Parar para ouvir o cliente, às vezes, é uma coisa que muda completamente a relação entre a equipe e o cliente, assim. A gente consegue passar... Muitas vezes o cliente vem muito armado, sabe? De tipo, tem que fazer... Porque
o que acontece na maioria das vezes? Eles têm sempre que falar o que fazer, o cliente, né? Na vida deles como um todo, assim. Todo cliente traz sua bagagem, né, Jé? Sim, e essa insegurança de que, putz, eu tenho que falar o que vai ser feito, porque senão ninguém vai fazer nada. E aí a gente vai construindo com ele uma relação de aprendizado, de discordância, muitas vezes. Ele entrar na reunião, falar alguma coisa, a gente falar, olha, eu entendo o que você está falando, mas eu tenho um outro ponto de vista. Gostaria de compartilhar o meu outro ponto de vista. Se você quiser continuar dessa forma, tudo certo, mas... E aí a gente vai criando essa relação de confiança, de aprendizado. Tem uma coisa que eu gosto muito quando eu atendo o cliente, que é quando o cliente fala, isso aqui eu não entendo nada, que daí eu posso explicar tudo que eu sei para ele, sabe? Isso é muito legal, eu trazer para o cliente exemplos e deixar ele à vontade para perguntar, sabe? Não esperar que ele saiba tudo e eu também me colocar nesse lugar, tipo, olha, você sabe bem mais do seu negócio do que eu, então, por favor, se eu estiver falando alguma coisa que não te parece correto, não te parece tua realidade, me ensine, me mostre como a gente pode pensar e convergir nessas ideias, né? Então, essa questão da comunicação vai muito de encontro com essa cultura de você se importar com o que você está fazendo e que também depende de se ter um bom ambiente para trabalhar, depende de várias outras questões, né? De você construir uma sinergia e isso não quer dizer que vai estar tudo sempre bem com o cliente, mas é essa questão da gente sempre ter a segurança de que a gente vai conseguir conversar. Sabe? Cara, vamos conversar, vamos ver como é que a gente se resolve, como é que a gente consegue pensar diferente. Então, acho que isso é uma coisa que faz bastante diferença, assim, no atendimento. A gente estar disposto a ouvir o cliente, ensinar para ele coisas que ele, porventura, não saiba e que ele queira aprender, né? E até um ponto que você falou, Jé, essa questão da discordância, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental e é um dos pontos que mais prova essa importância que a gente dá para o negócio do cliente, sabe? Porque se a gente não discorda mais, se a gente só aceita, é sinal que a gente já largou mão, entendeu? Verdade. E vice-versa. Então, se o cliente já não discorda mais da gente, se o cliente já largou mão, aí você pode saber que a relação já está... É quase pior aquele... cenário. Exatamente. É quase aquele termo, desculpe o meu inglês, aquele quiet quitting, né? Que do cliente. Do cliente, né? Que você fica Ele está saindo silenciosamente. Exatamente. Assim, Exatamente. Sim. Legal. E feedback, como é que vocês pensam sobre como uma agência deve dar feedback para o cliente? Claro, quando é bom, todo mundo quer dar feedback bom, né? E quando o feedback não é bom, como é que deve ser esse tratamento, gente? Olha, nas experiências que eu tive, assim, de precisar apresentar um relatório de um projeto que não deu o resultado que a gente esperava, ou trazer uma perspectiva, às vezes, negativa do que a gente está se propondo a fazer, ou às vezes a gente está muito longe da meta, para mim, assim, por ter muitos anos de atendimento, o que mais me conecta com o cliente é ele perceber que eu estou fazendo essa crítica ou eu estou colocando essa perspectiva para chegar numa solução e não para dizer que isso é culpa do projeto não ter ido bem, sabe? Trazer as justificativas, trazer dados, muitas vezes, que mostram as nossas hipóteses de por que isso não funcionou, como é que foi, como é que não foi, o que precisa melhorar, muitas vezes, no processo do projeto, no processo entre a equipe e o cliente. Acho que a primeira perspectiva é essa, é o cliente perceber que você está ali assumindo a responsabilidade de trazer uma solução, sabe? Olha, a gente pode ter uma conversa difícil, mas a minha expectativa, o meu objetivo aqui é a gente sair dessa conversa com uma solução, com algo que vai levar a gente para um outro caminho e não só justificar por que esse projeto não foi tão bem ou dizer que isso aqui não correu bem porque você teve culpa, ou você não investiu o suficiente, ou você não respondeu quando a gente precisava, sabe? Trazer essa responsabilidade dividida entre a equipe do marketing e o cliente, que sempre tem, né? Sempre tem a parte do marketing, coisas que a gente poderia ter feito melhor e muitas vezes não consegue fazer, e coisas da parte do cliente também que muitas vezes ele também queria ter feito melhor e ele não consegue fazer, porque, enfim, muitas vezes ou a pessoa do marketing lá dentro da empresa que trata com a gente, ou um diretor, ou até o próprio dono da empresa,
Tem uma série de responsabilidades e uma delas é conversar com a Fresh Lab, né? Uma delas é a Fresh Lab ali. Então, eu acho que a gente consegue trazer leveza para o processo de feedback quando as coisas não estão indo bem, já trazendo sugestões. Tipo assim, a gente está vendo que isso aqui não está legal e antes de qualquer relatório, de reunião, a gente já elenca o que a gente pode fazer. Então, já chegar na reunião de feedback com soluções, ter muita humildade para ouvir, saber que o cliente está falando da experiência dele e que experiência muitas vezes é uma coisa que a gente não discute. Se o cliente já tem uma experiência ruim, ele já teve essa percepção. Então, cabe a gente, muitas vezes, acolher esse ponto de vista dele. Cara, quantas vezes o cliente às vezes está falando alguma coisa que ele só está esperando que alguém fale. Você está certo, concordo com você, vamos fazer tal coisa para melhorar. Porque se eu vou para ele só me justificando, só trazendo as minhas razões e só trazendo justificativa, cria um processo de resistência nessa mudança que precisa acontecer. Então, eu acho que tem que ter sensibilidade da nossa parte para trazer percepções diferentes. A gente muitas vezes não sabe qual que é a cultura de feedback da empresa que a gente está atendendo, então a gente não sabe como eles lidam com esse processo, qual que às vezes o cliente acha que ele tem que entrar na reunião e esculhambar todo mundo para que a opinião dele seja levada em consideração. E aí vão passando as conversas e ele vê que a nossa tratativa é sempre muito... A gente sempre busca agregar e sempre busca ouvir e entender a percepção dele. A gente percebe que o cliente vai se desarmando para as reuniões com a Fresh, sabe? O cliente vai trazendo uma perspectiva de aprendizado mesmo. E às vezes ele até consegue compartilhar alguma coisa que ele é vulnerável, que em algum outro momento, se a gente estivesse ali disputando para ver de quem que é a culpa, não chegaria nesse momento, né? Então, tem várias questões sobre o feedback que a gente vai aprendendo também ao longo do caminho. Tem cliente que quer saber de tudo toda semana, tem cliente que quer saber a cada 2 semanas, tem cliente que quer saber a cada 3 semanas, então vai muito da nossa... Tem cliente que não quer saber. Tem cliente que vai falar com a gente só dali 2 meses e a gente tem que ficar indo atrás, então são vários perfis e a gente tem essa sensibilidade, né, de trazer... acho que muito da nossa humanidade, né, para o atendimento com o cliente e falar, cara, eu tenho um conhecimento, você tem um conhecimento, a gente tem um problema, sabe assim? E precisamos resolvê-lo. Vamos resolver isso aqui junto? E muitas vezes a gente tem sucesso quando o cliente entende que a gente está trabalhando junto, sabe? Tipo, exatamente. Cara, não estou fazendo nada contra você, contra o teu negócio, eu quero muito que isso aqui dê certo. E aí, quando o cliente vai percebendo que a nossa intenção é realmente fazer dar certo, vai se criando essa confiança e aí o feedback fica cada vez mais tranquilo, assim, não tem muito mais segredo depois disso. Eu acho que é bem... essa palavrinha mágica aí que você falou já é de humanizar, né? Eu acho que o cliente espera muito isso também, sabe? De repente, a gente também se colocar no lugar dele ali, né? Para que ele possa entender que a gente está no mesmo caminho, cara. Embora a gente não, né, em determinadas ações não conseguimos atingir os objetivos, a gente está pensando em melhorias para que a gente consiga atingir essas metas, né? E a gente vai estar trabalhando junto para, né, conseguir atingir e fazer as mudanças que forem necessárias, né? Então, acho que o ponto fundamental é, primeiramente, ter essa humildade também de reconhecer, né, o nosso papel ali para esse feedback e ter, né, muito essa humanidade também de levar isso para o cliente, né? Acho que só o fato de levar um feedback negativo já é um ponto positivo, sabe? Porque tem muitas empresas que acabam omitindo isso de fato, e eu acho que na percepção do cliente ele consegue enxergar com bons olhos isso também, né? Legal, Ti. Ótimo. Isso é uma questão, voltando àquele ponto da cultura da proatividade, né? Exatamente. O cliente sempre enxerga com bons olhos quando ele percebe, ou melhor, né? Quando alguém vem avisá-lo que a estratégia que planejaram para ele não está funcionando, mas já temos ideias de outros planos e estratégias para funcionar. O que o cliente odeia, não suporta realmente ele perceber que a campanha não está andando bem e ninguém ter falado nada para ele. Aí realmente assim você já está com 90% do cliente já está fora da agência já. Ele já está realmente quase, está por um triz a tua relação com o cliente, não é? Com certeza.
E outro ponto importante da gente tocar é em relação aos relatórios, né? Ainda nessa questão do atendimento, muitas vezes o ponto de contato do cliente com a agência é uma vez por mês só, e durante a apresentação de um relatório. E às vezes é só por e-mail, não tem nem conversa. Então, esse é um ponto que a gente também já errou dessa maneira no passado. Na verdade, a gente veio acompanhando o crescimento do marketing digital ao longo do tempo e evoluindo junto com a categoria e várias outras agências que também estão evoluindo, né? Então, esse ponto de contato, entregar um único relatório para o cliente a cada 30 dias... é muito tempo para se descobrir que uma estratégia não funcionou, que foi investido 5 mil em tráfego pago, foi consumido, e só agora que você está sabendo que o negócio não funcionou. Aí eu trago um outro ponto realmente importante para o digital de hoje, que é você trabalhar com BI, né, inteligência de dados, e ter dashboards que tragam em tempo real todas as métricas, todas não, as principais métricas de desempenho do cliente, né, as KPIs, para que realmente ele também possa, claro, isso normalmente é para o time interno, né, que está otimizando a campanha recorrentemente, mas para o cliente também, para tirar aquela ansiedade do cliente em saber o que está acontecendo na campanha. Ele fica, às vezes, um mês inteiro ansioso, esperando para vir um relatório cheio de número, que, sinceramente, ele não sabe interpretar aquilo. Ele não tem tempo, e muitas vezes não tem tempo para aprender a interpretar aquele número. Então, o que o cliente quer e precisa? Ele precisa das informações em tempo real, em primeiro lugar, e sintetizadas, né? Ou seja, para que ele tome as decisões que ele precisa tomar, ou para que ele se tranquilize o mais breve possível, não? Com certeza. E, assim, os relatórios, muitas vezes, acabam comprovando sugestões que a gente faz para o cliente num outro momento, né? Então, a gente está dando um exemplo para o cliente de que a estratégia dele de rede social não está tão legal. Assim, olha, a gente está tendo um super trabalho aqui para fazer todas essas postagens e olha aqui, o nosso alcance está caindo mês a mês. Será que não seria melhor a gente... Sabe, às vezes a gente conversa, joga uma semente e que o relatório, os números ajudam a gente a mudar uma estratégia, ajudam a gente a trazer outras ações para o projeto, que são ações que estavam no planejamento num primeiro momento, mas que ao longo dos meses os relatórios ajudam muito a gente a trazer coisas atualizadas para o projeto. E essa percepção de que essa visão de tudo que está sendo feito a gente sabe que o cliente não quer ver tudo, ele quer ver algumas coisas que são importantes para ele. Então, como a gente vai sempre otimizar o nosso trabalho para que essas informações sejam entregues para o cliente de uma forma que não tenha margem para erro, sabe? Tipo, para o cliente... Porque muitas vezes o que acontece? O cliente recebe... Se ele recebe um relatório só com os dados e... sem a interpretação de tudo aquilo, ele vai interpretar do jeito que ele achar que deve interpretar. Então, às vezes ele está vendo uma métrica que ali está alguma coisa negativa, mas é algo que para a gente é positivo no marketing digital, ou é uma melhoria, ou é algo que está sendo diferente, mas faltou alguém ali para explicar, faltou alguém para apresentar. Eu acho que o Di tem sido muito feliz aí na apresentação dos relatórios dos clientes, que são conversas, assim, tirar o relatório e falar, aconteceu isso, isso e isso, e eu tenho esses dados aqui, acho melhor a gente fazer isso. Às vezes o cliente não precisa nem decidir, às vezes a gente chega já e fala, é isso aqui e eu tenho esses dados, beleza? Beleza. Isso também traz muita confiança para o cliente no nosso processo, de que a gente está trazendo os insights com base no que já foi feito, e que eu acho que é realmente o que todos os clientes esperam do marketing digital, sabe? Essa mensuração, previsibilidade, tudo que a gente já propõe, que é melhor do que o marketing tradicional, né? Dele poder enxergar onde esses esforços precisam ser focados e tudo mais. Eu acredito que isso é o que o cliente espera, sabe? Uma visão já interpretada desses dados, dessas informações, e que a gente diga para ele o que é bom, o que não é bom, sabe? Não adianta eu dizer para ele, essa CTR aqui tá 5%. Ele, tipo, legal. E aí, é bom, é ruim isso? A gente tem que dizer para ele, tipo, não, isso aqui é bom pro teu segmento, isso aqui tá legal? Não tá bom, ó. No mês passado, a nossa CTR era 10%. Então, alguma coisa aconteceu, a gente precisa revisar o que foi feito.
Só os relatórios dão para a gente essa visibilidade mais precisa e que muitas vezes o cliente confia muito mais, né? Da gente mostrar para ele o número. Tem segmentos que o cliente só se orienta por tabela e gráfico. Você precisa mostrar alguma coisa de tabela e gráfico para ele levar a sério muitas vezes, né? E isso é super importante. No ponto de vista analítico, até para o nosso trabalho. A gente passa muito isso para a equipe. Assim, gente, o relatório não é só para o cliente, o relatório é para a gente também, para a gente ver como as coisas estão acontecendo. Para cada pessoa ali envolvida no processo, ver qual foi o melhor post do mês, qual foi a melhor campanha, como é que é a landing page que está convertendo para esse projeto, o que a gente vai fazer para mudar, dá para fazer uma outra versão dessa landing page? Então, é muita informação que traz muito insight e que, trabalhando isso da forma correta, com todos os membros do time, se torna uma coisa muito boa, e não aquela coisa maçante de relatório, de número, que só aquela coisa só para cumprir tabela, né? A gente usar os números realmente para ajudar o nosso trabalho. Exatamente. E unir também com a inteligência do cliente, né? Acho que o nosso Sem papel dúvida. é trazer a nossa inteligência, né, em cima dos dados, e unir, né, essa inteligência com a visão do cliente também. Falando ali sobre a periodicidade, né, das entregas, é interessante termos relatórios com dados, né, com um período um pouco maior, né, porque acho que a gente consegue ter também algumas previsões mais assertivas, né, a gente consegue ter um padrão muitas vezes ali identificado para trazer essas melhorias ali para as ações. Mas a gente sabe como que é a internet, né? Ela está mudando diariamente, então aí, né, entra a importância de você ter esses dados sendo acompanhados ali diariamente, de preferência, né? Para que a gente não perca tempo, né, nessas otimizações que precisam ser feitas, né? Embora a campanha esteja rodando ali de uma forma maravilhosa, ela sempre vai ter alguma coisinha para ajustar, ou algum insight que vai nos gerar, então a importância, né, da gente ter esses dashboards que são atualizados ali em tempo real, que a gente consiga analisar ali diariamente também, traz essa velocidade também, né, para que a gente possa, né, atingir nossas metas ali para aquele relatório do final do mês, né? Então, não perder tempo é a chave ali, né, do digital hoje, né? Em uma semana, às vezes, a gente já consegue ver que tem alguma coisa que não está normal no projeto do Exatamente. cliente, sabe? A gente não precisa de um mês inteiro. Às vezes, a gente... Por exemplo, clientes que a gente atende há muito tempo, a gente sabe qual que é o fluxo de acesso e de orçamento desse cliente até dia 15 do mês. Se a gente chega no dia 15 do mês, isso está 80% mais baixo do que o mês anterior, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então, não preciso chegar lá no final para daí tirar o relatório para ver que teve essa queda. Eu acredito que isso é uma das coisas mais importantes, assim, que dá para a gente essa munição, digamos assim, de chegar para o cliente e falar assim, fulano, o que está acontecendo, né? Vamos conversar aqui, porque, olha, eu identifiquei aqui algumas questões na campanha, às vezes a campanha está normal e o cliente tem um movimento que está super diferente, aí ele explica alguma coisa do mercado, ele traz alguma informação que a gente não tem, que às vezes ajuda a gente a entender esse movimento, que é um pouco de tudo isso que a gente está falando, né? De dados, de comunicação de conseguir aprender com o cliente, de trazer informação para ele que ele não tem. Eu lembrei de um caso que, para mim, foi muito interessante, de um relatório que a gente apresentou para um cliente. E aí, na primeira apresentação, tinha uma moça que era do televendas. Tipo, ela não tinha participado do projeto de imersão, da etapa de planejamento, nada. Mas ela estava na reunião de entrega de relatório. E no final da reunião, ela trouxe um ponto, assim, a gente tinha feito toda uma campanha falando da questão de preço ali, de que eles eram super competitivos e tal, e que o software deles era barato, tal. E a menina trouxe a questão assim, gente, só que tem uma coisa, o pessoal que liga pra gente aqui, que tá procurando software, o preço para eles não é um fator relevante. Então, assim, veja só, uma estratégia inteira da gente de um mês, porque a gente não pegou informação com o comercial, que é a pessoa que tá lá na ponta falando com o cliente, trouxe pra gente uma informação, tipo, gente, o argumento não é esse que vocês estão usando, sabe? E, cara, graças a Deus que essa menina tava lá, porque a gente conseguiu ouvir ela e trazer uma percepção totalmente diferente. Tipo, cara, não é
Porque, enfim, era uma contratação que quem estava procurando não era o dono da empresa. Então, a pessoa não interessava se era o mais barato, se era o mais caro. Queria resolver problema, sabe? O gestor lá da linha precisava de um software que resolvesse os problemas deles em outros 2 aspectos. Eram outros 2 critérios que ele ia levar em consideração para fazer essa contratação. Então, essa sinergia, essa troca de informação, essa abertura para outras pessoas da empresa também, do cliente, entrarem no processo comercial, entrarem nas estratégias de marketing para saber, para acompanhar o que está sendo feito, eu vejo que isso tem muito a ver com essa informação que vai no relatório, sabe? Às vezes a gente está trazendo no relatório algo que alguém lá de dentro da empresa bate o olho e fala, não, mas talvez isso não faça tanto sentido. Que pra gente de dentro da Fresh não vai conseguir ver isso nunca, porque eu não estou lá atendendo esse cliente, né? Esse ponto que você tocou já é fundamental, porque a importância de você ter, do outro lado também, do lado do cliente, um stakeholder realmente organizado e preparado para aquilo. E muitas vezes a gente precisa treinar esse stakeholder também para ele fazer isso. Ou seja, quando a gente fala de cliente no singular, beleza, né? Stakeholder é que a gente sempre precisa ter alguém dentro da empresa que vai representar, né, o cliente, e ele vai fazer a comunicação com todas as pessoas da empresa e será ponte entre todos da empresa e a agência. Assim como a agência tem o atendimento, né, que faz a ponte com SEO, com tráfego, com design, com redação, o cliente também tem o stakeholder do outro lado. E quando o stakeholder falha em não saber o que o comercial dele está usando como argumento que deveríamos transformar em copies para as campanhas... Nossa, isso eu acho que é o maior abismo que existe, assim, em estratégias que não dão certo. Porque lá dentro da empresa do cliente, ninguém para ouvir o comercial deles. Que é, assim, o ponto mais importante. O pessoal que está na base do negócio, o pessoal que está ouvindo o nosso cliente final, né, do projeto, todo dia, ouvindo objeção todo dia, tentando construir argumento todo dia, e a gente lá na campanha do marketing está, às vezes, falando de outro argumento, né? Então, essa é uma das sugestões que a gente faz muito para a nossa reunião de imersão. Do tipo assim, traz a pessoa do marketing, traz o CEO da empresa lá, o diretor, mas traga uma pessoa do comercial, traga um vendedor, traga alguém que está na linha de frente, porque essas pessoas têm informação que você não tem. E muitas vezes é difícil para quem está dentro da empresa assumir isso, sabe? Ah, não, eu sei tudo do meu cliente, eu sei tudo. Às vezes você não sabe. E às vezes uma conversa que a gente tenha, unindo esses conhecimentos, a gente consegue pensar em algo que é muito diferente do que a concorrência está fazendo, sabe? Então, são pequenas peças, assim, pequenas coisas que a gente consegue fazer em conjunto e que precisa dessa construção, dessa confiança, sabe? Muitas vezes o cliente, que nem a gente fala, o nosso mercado está muito saturado, a gente tem profissionais que estão insatisfeitos com o próprio estilo de trabalho, que daí não entregam um bom trabalho, empresas que contratam ou profissional interno, que daí não dá conta de tudo sozinho, daí também traz uma experiência ruim de marketing para aquela empresa, experiência ruim com a agência. Então, até a gente conseguir chegar num ponto do cliente confiar que todo mundo tem algo para agregar, e muitas vezes o cliente que é centralizador, do tipo, eu tenho que resolver tudo, e que é muito natural também esse dono de empresa, essa dona de empresa estar nesse lugar, né, de eu tenho que centralizar, eu tenho que decidir, e a gente vai chegando aos pouquinhos e tentando mostrar para ele que não precisa ser assim para tudo, pelo menos, sabe? Tipo, olha, em algumas coisas aqui, vamos tentar ouvir, será que teu pessoal não tem uma percepção diferente? Eu acho que isso traz bastante leveza também para o processo de encontrar... Eu sempre falo para o pessoal que o principal desafio do projeto é encontrar essa fonte de tráfego que se mantenha, né? A gente fala bastante do orgânico, fala do tráfego, do pago, né? Que a gente precisa ter uma boa landing page, construir um fluxo de tráfego que funcione, que traga esses leads qualificados para depois a gente abrir a estratégia, fazer outras coisas. Então, é muito interessante, muito mais rico quando a gente consegue agregar mais pessoas de dentro da empresa para construir essa estratégia. E aí consegue unir mais conhecimento, né? Com certeza. Pensando assim no marketing e vendas, né? Tem que ter essa sinergia, né? Não adianta. E aí a gente traz isso
para essa periodicidade também, né? Então, vendas ter todos os dados que precisam ali, entender o que está sendo feito, e o marketing também ouvir, né, a parte do comercial ali para entender justamente essas objeções, entender se a gente precisa fazer algum ajuste da nossa parte ou não, né? Então, não somos rivais, né? Vendas não está vendendo porque o marketing não traz leads qualificados. O comercial não vende porque, enfim... Sim. Então, tem que ter essa sinergia, caminhar para o mesmo lado, né? Sem rivalidades aí, porque, né, a gente está pelo mesmo objetivo, né? Sim. A troca é mútua, né? A gente aprende demais com o cliente sobre o negócio dele e ele aprende sobre marketing também. E essas são, sem dúvida, as melhores campanhas, os melhores relacionamentos, onde os clientes conseguem extrair o melhor da nossa agência, quando a gente consegue ter esse nível de relação, respeito. Sim, a gente trazer essa relação de parceria, sabe? De que o cliente vai percebendo que a gente está pensando em prol do negócio dele, não só para manter ele mais um mês na agência, assim. Não, a gente quer que você dê cada vez mais certo para a gente continuar essa parceria, Exatamente. Né? Eu acho que, só pegando um gancho dessa questão do comercial, a gente, às vezes, do marketing, traz muita coisa para o comercial para fazer ele ter esse raciocínio do tipo... Beleza, você está me falando que esses leads não são qualificados, mas o que é um lead qualificado? Qual que é o critério? Que muitas vezes o cliente não sabe como definir. E aí a gente do marketing tem que chegar e dar alguma sugestão. Que é aquela perguntinha que a gente faz, né? Quanto uma empresa precisa faturar para ser teu cliente? Ou quanto o teu cliente final, no caso de PJ... Quanto essa pessoa ganha por mês para consumir o teu produto? Então, vamos estipular uma régua, pelo menos, né? Acima de tantos mil, aí é qualificado, para que a gente consiga fazer esses critérios. O ICP, né? E esses critérios que vão também eles vão se amadurecendo ao longo do tempo, né? A gente teve campanhas de... Às vezes no formulário inicial não tinha nenhum critério, mas depois com o comercial a gente foi construindo. Eu lembro da Medlux que entravam vários critérios, assim, a gente precisava... enfim, nesse caso a gente podia trabalhar com lead scoring, né? Então a gente tinha ali, se esse cara é do comercial e a empresa dele é um hospital e tem mais de 50 funcionários, esse cara é nota máxima para a qualificação do comercial. E não é difícil trazer essa qualificação para a maioria dos projetos que trabalham com geração de leads, né? Tem como a gente identificar o que traz qualificação, o que não traz, né? O que esse cliente precisa buscar no lugar. Então, acho que é também essa construção. Muitas vezes o comercial nunca pensou dessa forma, sabe? Quais são os critérios que qualificam o meu lead, né? Não é só o cara que quer comprar, tipo, ele precisa ter alguma coisa a mais para a gente construir esse funil juntos, né? Sim. E aí, quando o comercial vê que a gente também está preocupado em pensar junto com ele como qualificar esses leads, que a gente não está sendo rival, né, nesse processo, melhora muito também, porque a gente vai colocando esse raciocínio na cabeça do próprio comercial, e às vezes até ele mesmo já traz outros critérios, assim, tipo, Rudy, se não for... Estou atendendo muito cliente que é abaixo de 24 anos que está me procurando para vaga, por exemplo, de emprego. Então, a gente vai cortar e a gente vai colocar lá um critério. Se a pessoa preencheu o formulário e marcou a seleção lá de trabalhar com a gente sabe que não é qualificado, que é um lead que converteu, mas não é um cliente potencial. Então, também tudo parte dessa construção que precisa acontecer com o cliente e com quem mais participa do processo de vendas dentro da empresa, né? Sim. E até essa troca que você tem com o comercial ali, você consegue entender também o estágio desses leads, né? Sim. Então, às vezes é um lead que ele tem potencial, mas ele está num estágio anterior. Então, a gente já entende que a gente precisa trabalhar, educar melhor esse lead, né? Então, trabalhar também esses estágios com o feedback do comercial, aí é sucesso, né? Não tem como não dar errado. Legal, gente, legal. E um último ponto aí de muita frustração também entre agência e cliente. É mais um erro que a gente também cometeu no passado, né? Normal. Mas, felizmente, já resolvemos há muitos anos, né? Que a organização correta de todas as informações da campanha do cliente.
Gente, é muito dado, é muita informação, desde acesso a todos os canais dos clientes que a gente precisa ter, planejamento, as orientações que a gente vai recebendo ao longo do projeto. E se isso não for bem organizado, vai gerar frustração, pode gerar, né, muita frustração para ambos os lados. Então, vamos pensar, existem modelos de negócio de agências que tem muita rotatividade entre os profissionais, e se você não tem a informação organizada e centralizada, vamos supor, de guia de design, né? Guia de design e guia de redação. Então, você tem situações em que o cliente dá um feedback para você começou a campanha dele agora, e o cliente dá um feedback dizendo que, olha, esse tom de verde a gente não pode trabalhar, é o mesmo tom de verde do meu concorrente, beleza? Beleza, ok. Aí, chega na outra semana, aquele designer ficou resfriado ou teve rotatividade, entrou outro que não sabia disso, de novo a questão do verde. Na terceira vez o cliente já está... É desgastante. já está muito desgastado. Então, você manter essa informação organizada para que qualquer profissional que vá fazer aquela peça de design daí para frente, ele vai ter essa guia centralizada, e se ele receber mais informações, ele vai alimentar isso. Então, nós formamos uma base de conhecimento sobre o cliente e sobre o stakeholder que a gente está se envolvendo e se relacionando, né? Então, a importância da gente ter realmente, né, guias de design, redação e organizar, né, tudo acerca da campanha do cliente de maneira centralizada e bem distribuída entre os times, certo? E acessível, né? Que o nosso time consiga ter acesso a isso de uma forma descomplicada, que consiga atualizar isso de uma forma descomplicada. E, assim, são pequenos desgastes, né? A gente propôs essa solução também há alguns anos atrás por pequenos desgastes do cliente, tipo, ai, gente, eu já falei sobre isso, sabe? Por que ainda está acontecendo esse erro? E é uma questão de processo, a gente saber que, muitas vezes... Tem clientes que a gente atende faz mais de 10 anos, sabe? Como é que a gente teria a possibilidade só de lembrar tudo que já foi conversado, tudo que já foi apontado pelo cliente? Não tem como. Então, até a sequência do trabalho, né? Como o trabalho vai se desenvolvendo, às vezes a gente dá uma ideia que o cliente nunca pensou nisso num primeiro momento, mas ele sabe que não pode fazer isso. Então, sabe, não é que a gente pensa em tudo já no começo do projeto, mas ao longo do trabalho vão surgindo coisas, vão surgindo normas, muitas vezes, de ministérios, de portarias, coisas relacionadas a leis mesmo, que a gente tem que incluir no marketing, que a gente tem que considerar... novos produtos, coisas relacionadas ao produto do cliente, inovação que ele está trazendo de fora, muitas vezes. Então, eu acho que isso é um dos motivos também que ajuda a gente a manter os nossos clientes por mais tempo, né? Porque a gente vai reunindo muito conhecimento do projeto dele de uma forma que vai ser muito trabalhoso para ele encontrar um outro profissional, trazer esse conhecimento, né? Do tipo... O Neto da Power Track fala que eu sou a rainha da Power Track, porque eu tô lá desde o começo. Desde o começo. Então, assim, é muito difícil. Mesmo se eu tiver pessoas para me ajudar, tem coisas no projeto que eu lembro que eu tenho que ir lá colocar no guia. Não, o Neto já falou isso aqui para mim, então... Um abraço pro Neto. Então, assim, são detalhes que o cliente vai percebendo como a gente está cuidando, sabe? A gente está cuidando da gestão disso tudo e cuidados, às vezes, que são importantes mesmo, assim, em termos de design, como você mesmo comentou. Às vezes é uma cor que a gente não pode usar, às vezes é uma palavra que a gente não pode usar. A gente estava falando esses dias sobre o nome do procedimento lá que... o Dr. Felipe tinha falado que era mesoterapia capilar. Então, a gente tem esse termo, mas não era para usar isso. Então, quem vai escrever sobre... A gente estava trocando essa ideia no grupo e é uma informação que nosso pessoal de criação precisa ter. Gente, vamos cuidar porque esse termo aqui é um termo que não é bom o cliente pesquisar para ver esse tipo de serviço em outros lugares, porque do nosso cliente... é bem melhor e aí não dá para comparar a mesoterapia dele com outros lugares. Então, o cliente trouxe para a gente esse conhecimento, sabe? É uma palavra que tá certo, é o nome do procedimento, mas para o negócio dele específico é algo que vai causar um ruído no cliente final. E a gente precisa saber como alinhar isso na comunicação. É um cuidado
E é algo que protege o nosso time também, né? Dessas frustrações, às vezes. E aí, enfim, a gente tem tantos exemplos, né? Às vezes o cliente está lá super... dia bagunçado, fazendo 1000 coisas, dando problema, e daí vem aquela peça com aquele verde de novo, que eu já falei 1000 vezes. Aí acabou. Vem pra cima da gente, entendeu? E acontece, sabe? Eu vejo isso muito como um passo nosso, do tipo, gente, a gente tem que fazer uma coisa para evitar isso, sabe? Para quando o cliente, beleza, ele tá cheio de problema lá, ele veio, enxergou a peça, é isso mesmo, aprovado. Vai, Fresh Lab, vai fazer essas coisas, sabe? E não ser mais uma coisa que ele tem que resolver, que ele tem que falar de novo. Esse negócio da empatia, né? De se colocar no lugar do cliente. E às vezes o designer tá ali, finalmente saiu de trás da tela para falar com o cliente um pouco, e ele tá todo feliz de apresentar uma coisa que ele pensou muito bem, e já toma um esporro do cliente sem nem saber por que disso, né? Sim, porque muitas vezes, né, no passado, a gente não teve processo para trazer esse conhecimento para o time. Então, hoje existe essa janela, né, do tipo, olha, antes da gente... E os nossos próprios designers já conseguem se organizar entre eles, do tipo, precisa passar alguma coisa para alguém, nosso designer já sabe tudo que essa pessoa precisa consultar, já tem essa orientação, esse cliente, isso. Existe uma conversa, mas existe um lugar em que o time consegue consultar isso que está sendo falado. Isso torna o projeto muito vivo, né? Da gente estar sempre ali querendo errar cada vez menos e trazer mais a aprovação mais facilmente, né, para o processo do cliente. Isso leva um tempinho, né, até a gente conseguir construir esse fluxo que a linguagem está acertada, o layout está acertado, o processo também de aprovação está acertado, né, de um jeito que seja ali conveniente e prático para o cliente e para o nosso time. Então, é uma relação muito de dia a dia, sabe? Você construir a consideração do cliente pelo nosso trabalho, por esse cuidado. E eu acho que são nessas pequenas coisas, assim, sabe? Da gente ter um guia de design, um guia de redação, um guia de atendimento, muitas vezes. Porque, por exemplo, eu estou fazendo atendimento de um projeto, mas... sei lá, sair de férias, vai precisar ter uma outra pessoa. Eu tenho todo um estilo de atendimento com aquele cliente, eu sei várias coisas sobre o comportamento daquele cliente, sobre a rotina dele, eu já estabeleci ali uma relação e eu preciso, de alguma forma, ensinar isso, ter isso para uma outra pessoa. Então, essa cliente aqui, o melhor horário para a gente fazer reunião com ela é segunda-feira de manhã, porque ela tem outro emprego e daí nos outros dias ela não vai conseguir atender a gente. Especificidades do projeto, que daí quando alguém vem atender de fora, a cliente percebe que ela está sendo cuidada, sabe? Eu acho que tem essa questão do cuidado, assim, tipo, nossa, cuidaram para que essa pessoa soubesse de tudo e eu não tivesse que falar tudo de novo. E o tempo do cliente que a gente vai economizando, eu acho que isso eles valorizam muito, assim. E quando a gente fala de agilidade, né, na campanha de marketing, sim, é tudo muito rápido, é tanta informação. A comunicação interna entre a agência tem que ser muito bem organizada para que nenhuma informação se perca, tudo seja entregue dentro do prazo e com a qualidade que o cliente espera e, acima de tudo, que traga resultado ainda, né? Então, assim, é um grande desafio. E uma coisa que está chegando no mercado agora para... não é só no nosso mercado, definitivamente é no mundo, é a inteligência artificial, que vem sendo utilizada aí de diversas maneiras pelas pessoas no mundo. Tem empresas que estão usando inteligência artificial para se tornarem mais produtivas, muito legal. Tem outros que estão usando a inteligência artificial para... A gente costuma dizer que é a agência de um botão, né? Que você aperta um botão só e a inteligência faz tudo. A gente duvida que isso funcione. Tenho minhas dúvidas, mas tudo bem. Tenho minhas dúvidas que isso funcione, mas tudo bem. Mas algo que realmente a gente não vê tantas pessoas utilizando é usar a inteligência artificial para realmente se tornar mais inteligente. Usar o potencial dela para você ser mais inteligente e mais ágil na tua comunicação e nas suas atividades do dia a dia. Você realmente se torna mais produtivo também. Mas vamos pegar um exemplo do que nós implementamos há algum tempo na Fresh, que é treinar algoritmos com todas as informações do cliente. Então, você tem, às vezes, planejamento, você tem brief inicial, você tem as guias, você tem tudo bem organizado e treinado dentro de um algoritmo, mas somado a isso, você ainda traz
guias, manuais, catálogos do cliente, você carrega a inteligência artificial com todas essas informações, de forma que fica muito mais fácil de transitar informações entre a agência, porque às vezes o designer precisa saber de uma informação, ele vai perguntar para o atendimento vai perguntar para o cliente vai falar lá com o comercial, a informação vai chegar daqui 2 semanas lá em nós, e daí já era. A gente precisa dessa informação na cara do gol. E quando você treina algoritmos com todas essas informações, criando instâncias do cliente, né, que é uma inteligência que saiba tudo sobre aquele cliente, a gente tem, na hora, a informação que a gente quer para executar as nossas ações com o máximo de agilidade possível. Perfeito. Eu gosto muito dessa evolução do pensamento da inteligência artificial como um assistente mesmo, e o meu uso, eu acho que o que eu mais faço em qualquer ferramenta de inteligência artificial é pedir versões, maior quantidade possível de versões. Então, eu quero fazer um texto de blog, por exemplo. Eu nunca começo pedindo um texto de blog, eu começo falando sobre o assunto. O que você sabe sobre baterias tracionárias? O que você sabe? Me ensine o que você sabe sobre baterias de lítio. Agora fale sobre a relação de baterias de lítio com impacto ambiental. E aí você vai conversando sobre o contexto e as respostas, o que eu gosto muito de trabalhar é trazer insights de várias respostas diferentes. Então, eu tenho lá uma conversa longa sobre um determinado assunto e para o meu texto de blog eu vou pegar ali um parágrafo que eu achei que é interessante, vou discorrer sobre aquele parágrafo, uma ideia que eu achei interessante de uma outra conversa que eu tive, e isso para o dia a dia das nossas estratégias, da execução, ele traz uma economia de esforço para chegar num resultado que a gente consegue chegar de um jeito muito mais rápido. Então, eu costumo dizer, né, que a inteligência artificial sempre vai precisar de um ser humano ali para operar, para entender, para filtrar, fazer a curadoria das informações que vêm, né? Porque, enfim, por mais que a gente coloque ali todas as informações, só a gente tem o contexto, só a gente tem a vida real, né? O mercado como parâmetro também para decidir muitas coisas, para sugerir muitas coisas. A gente precisa sempre conferir as informações que a própria inteligência artificial sugere, muitas vezes pesquisas, e verificar essas fontes. Tem um trabalho manual que precisa ser feito para curar essas informações, que gera muito valor. Então, é o que eu estava conversando com a Kate esses dias. Tipo, ela mostrou para mim um processo que ela conseguiu fazer uma pesquisa de um jeito muito, muito mais rápido. E aí eu falei para ela, eu falei assim, Kate, eu não duvido que você consiga fazer isso aqui sozinha, sem precisar da inteligência, mas você ia levar muito mais tempo para levantar todas essas informações, para fazer essa pesquisa, fazer essa análise, organizar tudo. Olha como você está ganhando em produtividade, no sentido de, putz, agora eu já tenho o grosso da informação, eu consigo tirar dessa informação algo que é muito mais sofisticado, um raciocínio que é muito mais sofisticado. Então, eu vejo com bons olhos o uso da inteligência artificial para a gente tornar realmente o nosso esforço mais sofisticado, sabe? Para que a gente não tenha tanto trabalho para chegar em conclusões que, às vezes, um bom prompt de comando faz você ter aquela informação e aí você consegue usar o teu tempo para outras coisas. O que realmente importa, né? O que realmente importa, para ter as ideias que a inteligência artificial não vai ter, porque Exatamente. N motivos, né? A gente tem um portfólio e capacidade de processamento também muito maior do que qualquer inteligência artificial, e a gente tem o feeling do projeto, a gente tem a questão de, muitas vezes a gente educa ali, coloca as informações de um cliente que a gente já está atendendo há muito tempo. Então, essa inteligência artificial deu uma sugestão de uma coisa que eu sei que já não vai ser feita, ou já foi feito e não deu certo. Então, é um copiloto mesmo, precisa ser. Eu acho que seguir por esse caminho é inteligente por parte das empresas, por parte dos profissionais de marketing, saber operar muito bem essas inteligências e usar isso para otimizar o tempo no sentido criativo mesmo, sabe? Não para você necessariamente só
deixar o Mandar trabalho como fazer. deixar o trabalho como feito, mas para que aquilo instigue você a ter outras ideias, a pensar de um jeito diferente. Eu, por estar muitos anos aí na Fresh e acabar sempre ocupando um lugar de liderança, muitas vezes eu sinto falta de alguém para julgar o meu trabalho, para, tipo, me falar o que eu estou perdendo, sabe? Para me falar o que eu não sei. Então, muitas vezes, com a inteligência artificial, eu consigo colocar minha perspectiva, colocar uma dificuldade dentro de um projeto e ter um feedback que é impessoal, se eu me sentir ofendida também, eu que lute, entendeu? Que vá ver o que fazer. É só cancelar a assinatura lá Cancela, não quero mais. Mas, assim, eu acho que a gente está tendo um ganho bem interessante, assim, em termos de saber como usar. É claro que, como toda tecnologia, né, sempre vai ter gente que vai usar para passar a perna nos outros e, enfim, para vender coisa que não existe. Mas, enfim, não tem como a gente se focar muito nessa parte negativa. Eu sempre prefiro focar no que a gente pode fazer de bom para agregar com essa inteligência, não só para os nossos clientes, mas para o nosso time, né? Que o nosso time veja também os benefícios de ter muita parte mais maçante do trabalho automatizado, sabe? Que eu acho que isso é o que eu vejo que tem mais potencial de agilizar o nosso dia a dia. A gente descobrir como ganhar tempo, sabe? E quando a gente fala de ganhar tempo, eu acho que é o maior sonho de todo profissional de marketing ter muito tempo para pesquisar, sabe? Para assistir coisa, para ficar vendo internet. Porque, assim, quando a gente tem um tempo maior de pesquisa, um tempo maior de absorver informação, para criar depois é muito mais fácil. A criatividade acontece realmente quando a gente se dedica a ela, né? Ela não é um botão que se aperta e aparece na hora que você quer, não é? Exato. E você precisa ter muita informação para gerar uma ideia muito boa. E muitas vezes a gente tem esse desafio, né? De ter um planejamento, ter uma etapa de planejamento e ao longo da campanha renovando essas estratégias, renovando o planejamento com o carro andando e muitas vezes a gente ter que fazer esse jogo de trazer estratégias que são novas, continuar fazendo algo que ainda pode dar certo, né? Que não vale a pena tirar totalmente do projeto. Então, são várias aplicações, eu acho, que a gente pode fazer da inteligência artificial. Não acho que... Eu, assim, sou da área de marketing já há muitos anos e é uma área que está todo mundo apavorado aí, falando que vai tirar muitos empregos. Eu acho que vai, de qualquer forma, porque toda disrupção de tecnologia causa isso no mundo, né? Essa mudança de mercado, mudança de profissionalização das pessoas, mas que o ser humano tem o que a inteligência artificial nunca vai ter, que é a criatividade e as emoções. Então, a gente tem um uso hoje de uma ferramenta que consegue trazer a nossa criatividade para outro nível. E eu acho que é isso que falta os profissionais verem, sabe? Tipo, não ver isso como uma ameaça. Ver isso, tipo, cara, isso é uma ferramenta para você chegar em outro nível, sabe? E eu acho que quem está entendendo isso está tirando uma vantagem aí nesse momento. Exatamente. Um algoritmo não vai substituir você, mas uma pessoa que sabe usar o algoritmo e daí ela consegue... Às vezes, por exemplo, a pessoa ela não tem uma característica de ser muito criativo. E ela, sabendo disso, ela pode treinar uma IA para ajudar ela a ser criativa quando ela precisa ou com qualquer outra necessidade relacionada, né, às atividades dela. Então, sim. Eu uso também bastante a inteligência artificial nas aulas que eu assisto. Então, tô lá terminando minha pós, que não termina nunca. Mas, assim, eu crio uma conversa para cada disciplina. Então, sei lá, aula de economia. Às vezes eu tenho uma pergunta que é muito básica e como é EAD gravado ali, eu não consigo perguntar para nenhum professor. Aí vou lá eu no ChatGPT perguntar o que são juros compostos. Tipo, explique o que são juros compostos para uma criança de 6 anos, sabe assim? No formato de um poema. Sabe assim, e isso fica muito mais acessível e eu tenho... Eu acho que eu peguei um gosto maior por estudar depois da inteligência artificial, assim, sabe? Porque eu consigo conversar, trazer dúvidas que, para mim, às vezes eu ficaria
acuada de perguntar numa sala de aula, por ser, às vezes, uma pergunta que eu acho que é muito básica, ou, sei lá, tô atrasada, nunca estudei sobre esse assunto. E eu vejo isso, assim, não trazer a inteligência artificial como um substituto. Ela vai substituir muitas coisas que a gente não precisava estar fazendo, sabe assim? Eu acho que o pessoal vai começar a perceber isso cada vez mais. Tipo, gente, esse trabalho de reunir todas as informações, de fazer esse cruzamento de dados, de trazer esses insights, por que eu não vou usar uma ferramenta que me traz isso e que eu consigo só pegar essa informação, traduzir ela e colocar isso num plano de ação para o próximo mês, para esse cliente, enfim. Tem muita coisa legal que dá para fazer, não só na parte de estratégia, como na parte de processos, né? A gente tem muitas coisas que a gente consegue fazer hoje. Vou subir aqui esse documento que a gente fez de processo, me mostre quais são os gargalos desse processo, sabe? Então, tem muita coisa que eu acho que o pessoal deixa de fazer muitas vezes. Às vezes por falta de interesse, eu acho que não está tão avançado. Às vezes eu já ouvi algumas pessoas falando que, tipo, eu entrei lá no ChatGPT 1, 2 vezes, mas não me convenceu, sabe? Mas, claro, você está lá fazendo pergunta como se fosse pro Akinator, assim. Cara, o ChatGPT não é o Akinator. Então, trazer esse contexto, sabe? Fazer com que seja realmente um funcionário seu bem mais barato. Bem mais barato. Sensacional, sensacional. Gente, estamos chegando aqui agora no nosso último ponto da nossa conversa de hoje, que é a otimização. Boa. E a importância da otimização durante, no decorrer da campanha dos clientes, e por que a gente precisa sempre desconfiar dos milagres, né? Muitas vezes, uma agência, uma empresa contrata uma determinada agência porque ela já demonstrou que tem uma fórmula específica que funciona naquele segmento e é só fazer aquilo e batata, vai explodir o negócio dela, né? Vai dar tudo certo. Então, o marketing digital, na sua essência, a gente descobriu isso a duras, batendo muito a cabeça, que o marketing digital ele é teste AB, ele é tentativa erro. Por mais que você tenha muito conhecimento de um segmento ou de uma estratégia, a gente precisa considerar que as fórmulas, elas expiram. E hoje, mais do que nunca, né, você mesmo comentou no começo da nossa conversa hoje que às vezes você tem uma determinada estratégia que funciona muito bem, tua empresa prosperou muito com aquela estratégia por um tempo e passado algumas semanas, alguns meses, a mesma estratégia parou de funcionar. E aí, o que está acontecendo? Daí todo mundo correndo desesperado, as pessoas perdendo... Vocês fizeram, né? As pessoas perdendo o cabelo, né? O que está acontecendo com a minha campanha? Então, esse é um ponto extremamente importante. E qual é a visão de vocês sobre isso, gente? Cara, eu acho que a gente volta lá naquele assunto inicial, onde, primeiramente, eu acho que cada vez mais tendência é você investir numa estratégia multicanal. Onde você não dependa apenas de uma rede para... anúncio que tá funcionando. Exatamente. Então, acho que é alinhado a isso, né? Você ter esse acompanhamento diário ali, cara, para que você consiga tomar essas decisões o mais breve possível, né? Então, a gente sabe que existem estratégias que realmente funcionam muito, que às vezes a gente até pega como uma fórmula, digamos assim, para pelo menos um ponto de partida, né? Mas aquilo ali não é a regra, né? Então, a gente precisa estar sempre atento a fazer testes, a entender e tomar decisões com base nos dados realmente, testar não só diferentes criativos na campanha, mas testar diferentes redes, testar diferentes páginas de destino ali também, para que você não fique preso a apenas uma estratégia ali, e quando essa estratégia não funcionar mais, você não sabe nem para onde ir, né? Você não tem nem dados o suficiente para ter um novo norte, né? Então, eu acho que você ter, né, mais de uma estratégia ali, além de você não ficar apenas preso em uma só, você consegue ir cultivando esses dados, né? Para quando a coisa apertar, você já tem ali pelo menos uma bagagem para tomar uma decisão, né, de uma forma um pouco mais rápida também, né? Sim, eu vejo essa questão dos milagres, né, que a gente ouve muito falar, e isso não é de hoje, né? Tipo assim, 10 anos atrás, ou acho que um pouco antes, assim, quando eu estava fazendo faculdade de marketing, acho que em 2014, o Érico Rocha já vendia curso, por exemplo.
Então, assim, existe no mercado uma crença de que essas fórmulas existem e que alguém sabe fazer uma coisa que você não sabe fazer. Alguém tem um segredo. Aí o pessoal vem amadurecendo, né, e desenrolando esse discurso dos segredos revelados. Não tem segredo, sabe? Sensacionalismo, Sensacionalismo, achando que tá ali super guardando ouro que, na verdade, não é nenhum ouro, sabe? A gente tá... E eu imagino isso... na maioria dos profissionais que trabalham com marketing digital, eles também estão testando e eles estão, muitas vezes, trazendo conhecimento de outros projetos, de outros lugares para fazer para o cliente algo que dá certo. E eu acho que as empresas têm que tomar muito cuidado sempre, assim, com esse discurso de algo muito fácil, muito pronto, muito garantido, que isso é muito complicado também, isso é uma coisa que a gente sempre duvidou no mercado. Como assim? Essa empresa está te prometendo 50 leads qualificados por mês, se eles nem sabem o que é um lead qualificado para você, e como é que é isso? Então, essas promessas que fazem no mercado, que muitas vezes é o que o cliente quer ouvir no comercial, é muito arriscado. Porque vai gerar uma frustração grande ao longo do projeto, desperdício... Cria uma expectativa muito grande. Desperdício de dinheiro, uma expectativa muito grande, e a frustração fica com o marketing digital no geral. Então, que muitas vezes o cliente já vem desacreditado, né? Do tipo, fizeram isso aí e não vai dar certo. Tipo, cara, como assim não vai dar certo? Vamos tentar abordar de outras formas. Será que é assim mesmo? Então, trazer esse conhecimento e fazer o cliente ficar também com essa pulga atrás da orelha, sabe? Tipo, não existe almoço grátis, gente, pelo amor de Deus. Não existe essa coisa de você fazer uma campanha que vai bombar e que vai dar super certo e uma ação específica que vai fazer tudo acontecer. Existe uma construção, as pessoas não compram de uma marca, de uma empresa de uma hora para outra, as pessoas não clicam ali, nunca vi falar dessa marca, vou clicar no anúncio e vou comprar um produto de R$500, isso não existe. As pessoas precisam, a nossa própria experiência na rede social, na internet, a gente está o tempo todo amadurecendo a ideia sobre produtos que a gente quer, sobre serviços que a gente quer. Então, para o nosso cliente final também amadurecer essa jornada, né? Muitas vezes eu acho que as outras agências ou outros profissionais que oferecem esse serviço, muitas vezes freelance, oferece uma jornada única para o cliente, né? Então, vai ser isso aqui e isso aqui vai dar certo. E aí, se isso aqui não dá certo, o cliente acha que marketing digital não dá certo. E não é, cara, marketing digital tem mais 50 coisas que a gente poderia ter feito para fazer dar certo. Que é essa questão de você trazer o cliente para dentro do processo, explicar para ele por que é assim, como é que você sabe disso, da onde você tirou isso, trazer esse conhecimento. Otimização. A gente teve um caso que foi bem... Para mim, assim, me acendeu muito essa luz na época. Porque quando a gente fala de Google Ads, a gente está falando de aprendizado de máquina. Então, quanto mais tempo você tem ali uma campanha na rede de pesquisa, aprendendo o que é a conversão, o que é o lead qualificado do teu negócio e registrando bons dados, você vai pagando menos, o seu anúncio aparece mais e tudo isso. Só que uma campanha no Google Ads que foi criada... 5 anos atrás, o Google Ads hoje já é muito diferente. Tem muitos outros recursos que 5 anos atrás não tinha. Então, será que não é melhor a gente criar uma campanha nova, com os recursos novos, com a tecnologia que está vigente agora? Não necessariamente abrir mão do que foi feito, mas sempre atualizando essas estratégias, que é o que o Rudy falou. Tipo, a gente já recebeu o projeto que o cliente falou, olha, essa campanha aqui é a minha campanha que funciona, não mexa nisso aqui nunca mais. Marketing digital não é assim, isso aqui uma hora não vai funcionar mais. Exato. E é só você raciocinar, tipo assim, a sua audiência, até o próprio Facebook, em algum momento, ele sugere para você mudar o criativo. Como é que é a política? Ele fala que tá muito repetitivo, sabe? Que é para você fazer uma mudança no criativo, porque a sua audiência já está fadigada de tanto tempo que está rodando aquele mesmo criativo. Que pode sim, tá gerando cadastro, tá gerando clique, mas a própria ferramenta está te sugerindo que as coisas estão mudando, que o usuário está mudando o tempo todo, e é muito mais difícil sair desse raciocínio
de que uma coisa só dá certo do que, enfim, a gente trazer um cliente que quer descobrir outras formas além daquela única fonte, né? Não existe só uma resposta para trazer esse cliente qualificado, né? A fórmula do sucesso é sensacional, todo mundo quer chegar nela, né? E Sim. claro, quando a gente chega nessa fórmula, nesse momento, e tudo funciona bem, você tem ótimos resultados, é sensacional, mas essa fórmula, ela realmente inspira, né? E eu acho que faz muito parte do nosso trabalho também dizer para o cliente quando não mexer na campanha, sabe? Sim, Quando isso não... também não quer dizer que às vezes você acerte uma ação ali de primeira. Sim, né? exato. Tem isso, né? Tem campanha que a gente já começou, com a primeira campanha já converte, o cliente já dá um feedback positivo, e tem campanha que a gente está no 3º mês fazendo a 15ª campanha diferente, porque a gente não chegou ainda no resultado que a gente sabe que pode alcançar, que a gente sabe que tem mercado, mas que não é o copy, não é o melhor copy, ou não é o melhor momento. Às vezes a gente faz essa relação, né? Putz, o meu cliente, ele tá na rede social, mas será que quando ele tá na rede social, ele quer ver o meu anúncio? Exatamente. Ele quer se envolver com o meu produto quando ele tá ali? Talvez não, talvez eu tenha que impactar ele num outro momento da navegação dele, não quando ele tá no Instagram, porque eu tô falando com ele de um assunto comercial, de um assunto do trabalho. Então, vai muito também da nossa percepção de trazer para o cliente essas possibilidades, sabe? Eu acho que muito também porque... Óbvio, né? O cliente sabe menos das ferramentas, está menos por dentro das novidades do marketing digital. A gente tem esse trabalho de chegar para ele e sugerir, né? E falar, olha, tem essa campanha aqui que está dando certo, mas acho que é bom a gente começar a fazer uma outra fonte. Às vezes não é nem o mesmo nível de conversão, como a gente falou na nossa estratégia lá do download do planejamento. A gente tem uma conversão orgânica do template do planejamento, e a gente tem as conversões que vêm lá do Google Ads. Então, veja como a gente está pegando os clientes em 2 momentos diferentes, né? No momento que ele está lá tentando fazer sozinho, baixando o template, ele acha a gente, e quando ele quer ver uma proposta, quer tomar decisão, a gente consegue encontrar ele também no canal que ele está pesquisando. Então, precisa existir esse raciocínio mais macro em termos de otimização também, né? De que é legal a gente chegar numa estratégia que funciona, mas a gente não pode ficar preso a isso ou querer colocar todo o dinheiro só nisso e achar que isso resolveu o marketing digital da empresa, né? Infelizmente, não é assim. A gente tem que sempre estar em movimento, porque... Enfim, é tudo dinâmico, né? Não tem nada que esteja realmente parado. A gente está mudando o tempo todo, o mercado mudando o tempo todo, cada vez mais rápido. E a gente do marketing acompanha isso, né? Precisa acompanhar para conseguir entregar esse resultado que a gente quer, não tem jeito. A fórmula inspira um momento, né? Ou seja, a jornada, a internet é muito dinâmica, né? A jornada de compra do consumidor sai de um canal, teu público... Tá em todos os lugares. Teu público que antes estava no Instagram, agora está no TikTok, e você vai ter que impactar ele com um vídeo. Não precisa necessariamente fazer uma dancinha, tá, gente? Muita gente ainda acha que o TikTok é só dancinha. Mas realmente pesquisas aí que saíram mais recentes, em 2023 ainda, mostram que as danças representam só 7% de todo o conteúdo que rola no TikTok, e que realmente esse ano eles vão investir muito para se tornar uma plataforma educacional. Então, é um canal que realmente tem que ser bem explorado aí pelas empresas. A gente costuma dizer para os nossos clientes, né, ainda falando sobre otimização, que nós não temos uma bola de cristal, que ele não vai encontrar aqui nessa agência, pelo menos, uma bola de cristal que a gente vai fazer uma ação e batata, vai dar certo e vai explodir. Ele está contratando uma equipe qualificada que utiliza todos os meios e ferramentas disponíveis para buscar resultado para ele a todo custo, porque a retenção dele é o que garante sucesso de qualquer agência. Exatamente. Retenção, indicação e etc. Então, assim, ele está contratando uma equipe que vai fazer todo o possível para trazer resultado para ele. E a gente vai buscar a fórmula do sucesso, sim, mas não vai ser uma fórmula só. São várias fórmulas que vão sendo criadas ao longo do tempo, né, gente? Com certeza. Com certeza. Eu acho que quando o cliente entende isso, sabe, que esse investimento que ele está fazendo na nossa expertise é uma coisa que vale a pena, porque a gente está dentro do mercado e a gente está trazendo para ele novidades e atualizações. Eu acho que isso tem tudo a ver com essa construção de confiança. E, assim, é bem isso que você falou. A gente... há muitos anos já trabalha com esse conceito de crescer juntos, porque é o que a gente acredita, assim. Não tem como a gente manter uma relação
de longo prazo, que é a maioria dos nossos projetos hoje, já tem mais de 3 anos de agência e clientes que a gente conhece muito bem. Não tem como fazer isso se a gente não tiver muito conectado com o resultado que o cliente quer daquele trabalho. E muitas vezes a gente acaba vendo no meio do caminho promessas que vão contra tudo isso que a gente está construindo, sabe? Então, claro que depende também muito do nível de maturidade da empresa, em que momento esse cliente está de maturidade para entender o nosso trabalho ou para se aventurar, de repente, numa... A gente já teve clientes que chegaram para a gente e falaram assim, ó, eu estou fazendo uma aposta nessa outra empresa e vou ver se vai dar certo. E daí não dá certo e volta para a FreshLab, entendeu? Mas assim, que também faz parte do ciclo de maturidade das empresas que a gente atende, né? Eles, os nossos clientes também têm a sua própria jornada, também estão entendendo as coisas por conta própria. Tem muitas influências, além da gente na agência que está falando para ele algumas coisas, ele tem influência interna. Os colegas de trabalho, os colegas que são empresários também que estão no mercado, trazem muitos insights para esses clientes que às vezes eles trazem para a gente de visão, né, mais do mercado em si. Então, precisa ser essa construção, porque para a gente também é legal fazer essa construção de longo prazo, sabe? Para a gente também é bom trazer para o cliente novidades e ele perceber que, putz, a gente já está tanto tempo trabalhando junto e ainda tem ideia nova, ainda tem coisa diferente, sabe? Ainda tem coisa que dá para fazer. Então, acho que essas possibilidades deixam o cliente com uma visão otimista em relação ao futuro, sabe? Mesmo que nesse relatório a gente não tenha os melhores números, não tenha o resultado que a gente quer, a gente tem um plano de ação, a gente tem um raciocínio e a gente entende do negócio dele e quer entender cada vez mais, né? Não chega com nada escrito em pedra, né? Isso aqui acabou. Sim. Tipo, olha, isso aqui, vamos pensar junto em como que a gente pode superar isso? E eu acho que os clientes que valorizam isso são os nossos clientes mais parceiros, assim, sabe? Que estão com a gente aí há muito tempo e que veem a FreshLab mesmo como uma parte importante do negócio, sabe? Então, pô, meu marketing tá aqui, tá resolvido, entre aspas, né? Mas tá com esse time, a gente tá caminhando, a gente tá fazendo algo que é relevante, que é importante para o meu negócio. E que, ao longo do tempo, por mais que ele contrate pessoas, que ele faça um movimento de crescimento, né, que muitas vezes acaba internalizando o marketing, a FreshLab acaba sendo parte desse processo também de crescimento do cliente, porque aí a gente consegue passar muito conhecimento, às vezes a gente vai fazendo a transição aos poucos, então o cliente não contrata 5 pessoas que ele tem na agência, por exemplo, ele contrata uma, e essa uma não vai dar conta de tudo que a FreshLab faz, então a gente vai trazendo esse conhecimento, indicando para o cliente como ele pode estruturar esse crescimento. Ele tem, muitas vezes, a experiência de ter um time interno e a agência para dar suporte, o que, às vezes, é o melhor dos mundos, porque daí tem, às vezes, 2, 3 pessoas do marketing dentro da empresa e mais a Fresh. Então, fica uma sinergia muito boa. Quem toma a decisão consegue pensar muito melhor, né? Quando a gente tem mais pessoas lá dentro para intermediar o processo do marketing, isso ajuda muito. Então, eu acho que o principal ponto, assim, é a gente se identificar com empresas que querem crescer junto, sabe? Pra gente é muito fácil seguir nessa linha, assim, é muito fácil pra gente construir bons projetos quando o cliente vem nessa mentalidade do tipo, eu quero crescer junto com vocês e se meu negócio crescer, eu vou levar a FreshLab junto comigo. E é assim que a gente vem crescendo também ao longo dos anos, né? Eu acredito muito nisso. Total. Sensacional, gente. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês e pela participação de vocês. Obrigada, gostei muito. Esse é só o nosso primeiro episódio, gente. A gente realmente espera que, através desse episódio, você agência, né, saiba como melhorar os seus serviços e atender melhor os seus clientes para resolver vários conflitos que a gente discutiu aqui. E que você, cliente, também entenda um pouquinho o lado da agência, né, e tudo o que nós fazemos aqui desse lado para que as coisas corram da melhor forma possível e que você consiga extrair o máximo que você puder da agência que você contratou. Excelente. Beleza? Obrigada, gostei muito. Valeu, gente. Quer mandar um recado aí, Rudy? Agradecer a vocês, meus parceiros da vida aí. Espero que seja o primeiro de muitos aí.
Legal. Quero aproveitar e mandar um abraço para nossa equipe. Obrigada. Amamos vocês. Agradeço a todos pela dedicação e esforço de todos. Muito obrigado, gente. Valeu, obrigada. Valeu, gente. Até a próxima. Até. Valeu, galera.